Prontos? 40 dias de propósito. Uma jornada que começa hoje. E eu não sei se já existe uma expectativa ao seu coração por esses 40 dias. Eu não sei se no seu coração existe uma expectativa por aquilo que Deus irá fazer em você e através da sua vida. Você crê? Você crê que Deus vai fazer coisas novas? Que Deus vai fazer algo dentro de você? Você crê nisso? Mas crê de verdade mesmo? Amém? Então existe uma expectativa? Existe algo no seu coração dizendo: Senhor, olha, esses 40 dias eu quero viver algo diferente, algo novo. Não que Deus precise mostrar algo para nós, mas é aqui dentro, é em nós. Então, assim como essa noite é uma noite muito especial ali na vida do Sandrinho, do Noah, da Thalita, né, apresentando a vida do Ravi, eu tenho certeza que essa noite nunca mais eles vão esquecer, assim como eu não esqueci quando apresentou meu filho. Essa noite para nós também é uma noite muito, muito especial. Mas, para mim, é uma noite muito mais do que especial. Eu vou fazer de tudo para não chorar. Porque essa campanha de 40 dias com propósito, ela tem um significado todo especial na minha vida. Porque foi nessa campanha, na última semana desta campanha, nesta igreja aqui, que eu entreguei a minha vida a Jesus. Você sabia disso? Eu fico imaginando a minha mãe, hoje a minha esposa, mas a minha namorada, entrando nesse primeiro dia da campanha, talvez sem nenhuma expectativa no coração, daquilo que iria acontecer na vida dessa família. Porque até então eu estava largado, eu estava totalmente perdido. E na última semana de uma campanha como essa, diante de algumas situações que estavam acontecendo, situações difíceis na minha vida, eu resolvi ir à igreja. E foi numa campanha como essa que eu tive a minha primeira experiência com Cristo. Então, voltar a uma campanha como essa, voltar no primeiro dia de uma campanha, para mim, tem um gosto especial. Parece que Deus é tão caprichoso conosco, que Ele reserva momentos como esse, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que é Ele que faz, para mostrar que é Ele que está no comando das nossas vidas. E o tema da mensagem de hoje é: somos alvo do amor de Deus. Assim como um dia eu fui e tenho sido, eu queria dar esse tema para a mensagem hoje. Eu tenho certeza que esse tema está no coração de Deus, porque é uma frase que está dentro desse livro que nós iremos ler durante esses 40 dias. Parece que Deus reserva esses momentos especiais para nós, para nos lembrar, para me lembrar da onde foi que Ele me tirou e aonde Ele está direcionando, para onde Ele está direcionando a minha vida. Hoje eu posso dizer com todas as letras que eu sou alvo do amor de Deus. Você pode declarar isso: eu sou o alvo do amor de Deus. Fala para quem está do teu lado: olha, eu sou o alvo do amor de Deus. Eu sou o alvo desse amor. Pois foi nessa campanha, em 2005, outubro de 2005, que eu não resisti à graça de Deus. E de lá para cá, tudo tem acontecido de
de uma forma tão rápida, tão intensa e tão prazerosa. Nunca mais um dia foi igual ao outro com Jesus Cristo. Nunca. Todos os dias nós provamos da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Todos os dias com Deus é algo diferente. Nenhum dia é igual ao outro. E durante todo esse tempo eu tenho provado disso, e você também tem provado disso. As coisas têm acontecido de uma forma muito rápida. Alguém que nunca pensou em casar, na verdade, alguém que era totalmente contra o casamento, por tudo aquilo que tinha vivenciado na sua infância, na sua juventude e também na fase adulta. Quando encontra com Cristo, tudo isso foi mudado. Deus me deu um casamento, uma mulher de Deus, me deu um filho que vocês sabem que a gestação dela, a gente cansou de ouvir os médicos dizendo, ele vai morrer. Mas Deus é tão tremendo, que levou até os 9 meses. Deus trouxe para dentro dessa igreja, para um ministério, para o louvor da sua glória. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Afinal de contas, por que estou aqui? Por que você está aqui? Por que que você está vivendo nessa terra? Você já fez essa pergunta alguma vez? Por que você está aqui? A resposta, ela é muito simples, porém complexa. Porque se cremos que Deus criou todas as coisas, assim como o apóstolo Paulo vai escrever lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim aos Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo aquilo que foi criado para a glória de Deus, para a manifestação da sua glória. Então, creremos que Deus tem um propósito nas nossas vidas, a não ser que você não creia na existência de Deus, como o ateu Bertrand Russell, que diz, abre aspas, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido, fecha aspas. Geralmente, as pessoas sem Cristo vivem uma vida vazia, vivem em busca de algo para preencher o vazio que há dentro delas, que alguns dizem que é do tamanho da eternidade, dentro do coração do homem. Haja vista tantas pessoas hoje afundadas em vícios, no vício do álcool, das drogas, da pornografia, do sexo. Nunca uma geração usou tanto álcool, tantas drogas, como essa geração. E o resultado disso é uma vida fora, totalmente fora do propósito para a qual Deus separou para essas pessoas. Aprendemos com as Escrituras e aprenderemos também com esses 40 dias lendo o livro, que a nossa vida, que a vida, ela tem um único propósito. E não conseguiremos chegar nesse propósito olhando para o eu, concentrando-se em nós mesmos. Devemos começar com Deus, se queremos entender o propósito para o qual estamos aqui. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado,
nosso propósito, nossa importância, nosso destino. Todos os outros caminhos, sem ser esse, leva a um beco sem saída, a uma vida de frustração. Você já deve ter ouvido que todos os caminhos levam a Deus, já não ouviu por aí? Mas isso não é verdade. Jesus fala muito bem sobre esse caminho quando responde uma pergunta que Tomé o fez. João capítulo 14, versículos 5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente em Jesus Cristo encontraremos o caminho que nos dará o verdadeiro propósito para as nossas vidas e nos levará para a eternidade. Fomos criados para viver eternamente com Deus, mas sem conhecer Cristo, nós jamais entenderemos essas verdades. Essa maratona com Cristo nos levará a pensar mais naquilo que é eterno. C.S. Lewis vai dizer que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Vou repetir. C.S. Lewis vai dizer, abre aspas, tudo o que não é eterno é eternamente inútil, fecha aspas. Então, como descobrir o propósito da vida para a qual fomos criados? O livro vai nos apresentar pelo menos duas especulações. A preferida pela maioria das pessoas é aquela que eu acho. Eu acho que a vida é para ser vivida, não importa como. E eu saí nas ruas perguntando para as pessoas o significado da vida, por que você está vivendo? E a maior parte das pessoas, ou quase que 100%, não sabiam dizer por que estavam vivendo. Algumas realmente falaram assim, nasci, vivi e vou morrer. A torcida do Santos vai dizer, né, nasceu, viveu e no Santos, não, Santos hoje não, deixa para lá. Mas algumas dessas pessoas dizem assim, olha, o importante é viver e é ser feliz. E aí eu fiz uma outra pergunta, mas como ser feliz? E aí se calaram, não tiveram resposta. Outros vão dizer como aquela música, olha, deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim nós vamos vivendo e empurrando com a barriga. Vamos viver o dia de hoje como se não houvesse o amanhã. Então foram coisas que a gente foi pescando, escutando e também tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre o propósito da vida. Mas a verdade é que nem os grandes filósofos, nem os grandes cientistas e escritores descobriram o sentido da vida. Uma outra possibilidade dada pelo livro é que, felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida, que trata-se da revelação de Deus. E aonde é que está essa revelação? Aqui, na Bíblia. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção, ou o propósito de uma criação, é perguntando para o seu inventor ou criador. Sendo assim, a resposta está no manual do inventor ou do criador. Quando compramos um aparelho eletrônico, vem acompanhado desse aparelho um manual de instruções. Se não lemos o manual, não saberemos usar esse aparelho de forma adequada. A mesma coisa somos nós com Deus. Deus deixou a sua palavra, o nosso manual de vida, manual de regra,
regra de fé e prática. Então, Deus se revela através da sua palavra. A maior revelação para as nossas vidas está aqui, nesse manual chamado Bíblia, que nos mostra por que nós vivemos, nos mostra o que evitar e o que nos espera no futuro. Ela explica em detalhes o que nenhum livro, ou pelo menos meios usados pelos homens, podem explicar. Seja ele um livro de autoajuda, seja ali no horóscopo, na astrologia, ou seja, etc. Então, para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, e não à sabedoria humana. E tem um texto que me saltou ao coração nessa semana. Confesso que eu nunca tinha olhado esse texto dessa forma. Está em Mateus capítulo 16, versículo 13. Versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum profeta. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A primeira coisa que me salta nesse texto aqui, que me saltou nesse texto, foi a palavra de Deus sendo revelada a Pedro. Tem a ver com a palavra em saber quem ele é. E quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é e o propósito dele para a tua vida. Se nós não descobrirmos, se nós não tivermos essa revelação, dificilmente nós encontraremos o propósito nessa vida. Então, quando você descobre quem é Cristo, você descobre quem você é, você descobre o propósito para a tua vida. Quando ninguém sabia responder quem era Jesus, porque a multidão, ou seja, a maior parte das pessoas, achavam que ele era um profeta, ou uma pessoa comum com muita sabedoria e poder. E aí Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estavam mais próximos: olha, quem sou eu para vocês? A verdade é que eles se calaram, e somente Pedro ergue a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A verdade é que quando a gente para pensar um pouquinho nessa palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tem muitas coisas embutidas dentro dela, porque isso vem de um coração de alguém que teve uma revelação da parte de Deus. Ou seja, o que Pedro estava declarando ali, é que para Cristo, é que tu és Deus, tu és aquele que governa todas as coisas, e antes delas serem criadas, tu já existia. Ou seja, tudo começa contigo, Cristo, tudo começa com Jesus Cristo, tudo começa com Deus. Tu és o Messias esperado, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, aquele que governa, aquele que dirige as nossas vidas. O que Pedro está declarando, o que Pedro recebeu de Deus foi essas verdades.
E que quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós entendemos que é Ele que governa, que é Ele que dirige, que é Ele que é o Senhor, que não vivo mais eu, mas é que é Ele que vive em nós, em mim, o propósito vai ficando muito mais claro, o caminho vai se abrindo para que nós andemos dentro desse propósito. E a pergunta que eu faço hoje é: quem é que está dirigindo a tua vida hoje? Se você é um crente, se você é um cristão em Jesus Cristo, quem é que está dirigindo a tua vida? Quem é que dirige todas as áreas da tua vida? É uma pergunta que fica no ar. É Cristo. Tu és Cristo, o Filho de Deus. Porque se não for Ele, a vida começa a perder o sentido. Até os momentos difíceis, as circunstâncias difíceis, vão mexer muito conosco, se nós não entendermos o propósito. Quem é que dirige a sua vida? Muitos são dirigidos pelo eu, pela culpa. Outros permitem que o ressentimento e a raiva dirija a sua vida. Outros são dirigidos pelo medo. Outros pelo materialismo. Coloca as coisas na frente, porque é aquilo que tem governado. Pessoas que estão correndo atrás de dinheiro, atrás de bens materiais. Não que isso seja errado, mas ele começa a se tornar errado quando começa a ocupar governo no nosso coração. Não podemos colocar nada entre nós e o Senhor, porque a partir desse momento se torna idolatria, e é pecado. Outros são dirigidos pela necessidade da aprovação dos homens. Tudo que possa dirigir a nossa vida vai determinar quem você é e o propósito para a sua vida. Irá com certeza nos fazer mal em algum momento nas nossas vidas, porque foi Deus que nos criou como alvo do seu amor. Sem Deus, a vida perde o propósito. E sem um propósito, a vida não faz sentido. E sem sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Vou repetir: sem Deus a vida não tem propósito. Sem propósito a vida não faz sentido. Sem sentido a vida não tem relevância e nem esperança. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas é a falta de propósito na vida. As pessoas, elas não aproveitam a vida como ela deveria ser aproveitada. Por isso, muitas pessoas hoje estão vivendo dias intensos de inquietações, intensos, angustiadas, em busca de algo que jamais irá preencher as necessidades do seu coração. Tudo começa com Deus. Tu és Cristo, e através desse conhecimento, dessa revelação, nós iremos aprender quem nós somos. O segundo ponto no texto que me chama a atenção é a palavra identidade. Você e eu temos uma identidade em Cristo. Se você crê que foi Ele que te escolheu, que foi Ele que te separou para viver para a glória dEle, então eu e você, nós temos uma identidade. No versículo 17, Jesus vai dizer assim: então Jesus lhe afirmou: olha, bem-aventurado, mais do que feliz é você, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro.
Tu és Tiago, tu és Dani, tu és Marcos. Quando descobrimos quem Ele é, descobrimos que de fato somos e qual é o meu propósito nessa vida. Ou seja, você nunca será qualquer um. Você também nunca será igual aos outros. Não precisa procurar fazer o que todo mundo faz para ser reconhecido. Tu és Pedro, o próprio Deus encarnado chama esse homem pelo nome. Que privilégio, queridos. Outro dia eu fui numa reunião de negócios, e acho que eu já falei isso aqui. Uma das pessoas mais importantes, a pessoa mais importante naquela reunião, me chamou pelo nome. E aquilo me chamou muita atenção e me deixou, sabe? Uau! Agora imagine, o Deus encarnado te chamando pelo nome. Ele me conhece. Que privilégio, queridos. Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus, porque é o Rei da glória, cara. É o Senhor do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não é qualquer um. Ele te escolheu e te chama pelo nome. Ele te conhece. Pedro descobre em Cristo a sua verdadeira identidade, quem realmente ele era, e a vida passou a partir daqueles momentos a ter sentido para ele, porque relacionamento com Cristo gera uma verdadeira identidade. Ninguém pode arrancar isso de você, ninguém pode arrancar de você que tu és filho, e filho legítimo. Você nunca se verá perdido, porque em Cristo tudo fará sentido dentro de uma vida com propósito. Tu és Pedro, eu te chamo pelo nome. Você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente. Fui eu, diz o Senhor, que te fiz, que criei desde o ventre da tua mãe. Seus pais até podem não tê-lo planejado, mas certamente Deus te planejou. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus te planejou, Deus te desenhou. Isaías 44, 1 e 2 vai dizer assim: agora pois ouve, ó Jacó. Você pode até colocar o seu nome aqui, porque é um princípio verdadeiro aqui. Agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Ele te escolheu, Ele te amou. Você é o alvo do amor de Deus. Sabe aquela brincadeira que a gente brinca com os filhos, que tem lá um círculo redondo e tem um alvo, e você pega a flecha e tenta acertar no alvo? Quando Deus nos criou, o alvo dele era nós, o do amor dele era nós, e acertou em cheio, porque Deus nunca erra. Deus se preocupou com cada detalhe em você. Ele te fez homem como homem, te fez mulher como mulher. Deus nunca faz nada acidentalmente. Deus jamais comete erros. Planejou seu nascimento cuidadosamente. Você não foi feito para ser objeto nas mãos de ninguém. Você não é descartável. Você não é imprestável. Você é escolhido. Você é filho. E você tem um nome. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é a coroa da criação. De tudo que Deus criou, você é a preciosidade, querido. Efésios capítulo 2, versículo 10, Fabi. Esse texto é muito lindo. O apóstolo Paulo escreve:
Ele vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura significa poesia, poema. Olha só que lindo, pois somos uma poesia. Eu fico imaginando quando Deus nos criou, algo de dentro dele saindo como um poema, como algo maravilhoso. Sabe, olha, nós somos uma feitura, uma poesia, um poema de Deus. Feitura, criado dele, criado à imagem, semelhantemente de Deus. Por isso podemos dizer que, embora exista pais ilegítimos, podemos dizer que não existe filhos ilegítimos. São essas palavras, quando reveladas a nós, nos leva a amá-lo cada vez mais, porque o amor de Deus, ele nos constrange, e esse constrangimento faz que nós abandonemos o pecado, abandonemos tudo aquilo que desagrada a Deus, porque esse amor, ele é tão lindo, ele é tão puro, maravilhoso, que nos leva ao constrangimento. Cada vez mais, sabe, nós buscamos viver única e exclusivamente para adorá-lo, porque quando ninguém acreditava em nós, quando éramos rejeitados pela sociedade, quando éramos esquecidos, ele nos atraiu para perto, com sua infinita misericórdia e amor, e nos lavou e nos deu uma vida nova, e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Querido, que texto lindo! Quando eu me encontro com Cristo, eu me torno uma nova criatura. O que passou, passou, é daqui para frente. Quem é que nos dá um privilégio como esse? É a pura misericórdia de Deus, cara, a compaixão, o amor do Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 18 vai dizer assim: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha só, o salmista dizendo: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. A tua bondade é demais para nós, Senhor, e são essas verdades que nos fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Essas verdades, quando entendidas, e eu quero aqui dizer que eu estou nesse processo, tá bom? Não sou professor não, pelo contrário, que Deus tenha muita misericórdia da minha vida, porque eu estou nesse processo de entender essa assombrosamente maravilhoso que o salmista diz, que me leva a me envergonhar diante de um Deus santo com as coisas que tenho feito, que tem desagradado a Ele, porque foi demais.
A obra que Ele tem feito na minha vida e na sua também é demais. É grandiosamente maravilhoso. O amor dele eu não consigo entender. Como um Deus santo, puro, olhou para mim que estava no lamaçal do pecado e me escolheu. Ninguém nessa vida iria fazer isso por mim ou por você, de entregar o único filho, para morrer da forma que morreu, por mim e você. Essas coisas, quando o Senhor vem falando comigo, isso, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso me mostra que eu e você, nós não estamos sozinhos. Deus não esquece de nós. Muitas das vezes em situações difíceis que parece que Deus não está olhando, Deus está. Porque nós somos alvo desse amor. E a terceira coisa, que eu quero terminar aqui, que me chama a atenção no texto, é o propósito. Relacionamento gera identidade, que gera propósito. Tu és Cristo, uma revelação do Pai, que gerou em Pedro uma identidade, e que gerou um propósito. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Pedro encontra o caminho que é Jesus, e uma vida com propósito. Agora ele não só tem propósito, mas tem autoridade dada por Deus, para que toda palavra que ele pregar, o Senhor estaria com ele, e pessoas seriam impactadas pelo poder de Deus na vida dele. Aquele homem que era um simples pescador, agora se torna um pescador de homens, um homem grandemente usado por Deus, pela misericórdia do Senhor. E por que isso também não acontece conosco? Nós também somos escolhidos, o Espírito Santo habita em nós, esse poder está sobre nós também. Então o nosso desejo, nesses 40 dias, é viver intensamente para a glória de Deus, se afastar de tudo aquilo que pode nos impedir de vivermos para a glória de Deus. Que as fortalezas se quebrem, querido, que as cadeias se caiam, que as correntes se abram, os cadeados se abram, e que possamos vivenciar nesses 40 dias uma vida intensa com o propósito de Deus. Nós somos alvo desse amor de Deus, não somos merecedores de nada, é graça de Deus. Pedro encontra o caminho, mas não só o caminho, encontra também o propósito, encontra também a sua identidade. Viver para a glória de Deus, porque tudo vem dele, para ele. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sempre precisa ser apontado para ele. João Batista diz, olha, que eu diminua e que ele cresça, que ele resplandeça, que as pessoas, quando olharem para nós, não enxerguem nós, mas enxerguem ele através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Viver fora desse propósito é viver uma vida sem sentido, é viver correndo atrás do vento, como diz Salomão, perdido em um mundo no qual eu e você somos peregrinos. Não podemos esquecer que estamos nessa terra de passagem. Jesus diz para que nós não venhamos a nos preocupar com nada, não acumular tesouros aqui, terrenos, mas se preocupar com aquilo que é eterno. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Essa terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito maior e melhor. Por isso, a caminhada com Cristo nos ensinará valores eternos e não temporais, que se tornarão determinantes na minha e na sua decisão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo vai ensinar algo precioso em relação a isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem,
Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É isso. É isso. Oremos para que os nossos olhos se abram, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus parte o pão. Os olhos deles se abriram, e eles contemplaram a beleza da pessoa de Jesus Cristo. Que os nossos olhos se abram, definitivamente, nesses 40 dias de propósito, e que nós venhamos a viver para a glória de Deus. Porque, queridos, quando eu entrei a primeira vez nessa igreja, eu estava quebrado, tudo destruído aqui dentro. Estava a minha juventude toda e a boa parte da minha fase adulta. Eu busquei a felicidade plena em muitas coisas aí fora, achando que eu iria encontrar. Busquei a felicidade e uma vida prazerosa nas noitadas da vida, na quantidade de mulheres. Por ser jovem, achava que eu iria encontrar a felicidade com as minhas forças. Achava que Deus gostava de mim, porque vinha de uma família católica. Era um bom menino, era um bom rapaz. Mas tinha coisas aqui dentro que me sufocavam, e eu não tinha força para largar. E isso, com o passar do tempo, foi trazendo um descontentamento dentro de mim, porque na verdade, Deus já tinha uma história desde o ventre da minha mãe. Só que na roda dos meus amigos eu era o cara, aonde eu chegava eu era o cara, e ao mesmo tempo, as pessoas me convidavam para ir para a igreja, e eu dizia, igreja é lugar de infelicidade, quando eu for velhinho eu vou para lá, quando eu for idoso eu vou para lá. Mas o tempo foi passando, e as frustrações foram aumentando, as feridas foram se abrindo cada vez mais. Provei tudo que a noite poderia me oferecer. Na roda tinha de tudo. Tinha um bom emprego, tinha bens materiais no sentido de carro, de moto, tudo que o jovem gostaria de ter. Mas dentro de mim existia algo que ninguém enxergava, um vazio muito grande. E esse vazio crescia cada vez mais. Logo veio a tristeza profunda, que era maior do que eu. Teve dias que eu não queria levantar da cama. Mas como assim, Wagner? Você tinha tudo que o mundo almeja, e eu não conseguia. Meu carro é roubado, porque meu carro era o instrumento que me levava para essas coisas. Fazia muitas coisas dentro do carro errada. Meu carro foi roubado no mês, o seguro pagou. No outro mês, comprei um carro, sofri um acidente gravíssimo. E assim como Jacó, Deus deixou uma marca na minha testa, porque eu quebrei o vidro na testa, estava sem um cinto, e o volante foi entortado com o meu abdômen. O médico falou, se você só não morreu, porque na época eu era atleta. Fiquei sem carro de novo, só que dessa vez o seguro demorou para pagar, porque foi um carro atrás do outro. Chorava, escutava louvores. Falava para minha mãe, eu vou para a igreja, mas eu nunca ia. Estava perdendo a minha namorada, que hoje é minha esposa. Já não aguentava mais eu. E aí o seguro paga o carro. Eu compro um outro carro. No outro mês, eu sofro mais um acidente grave. Sofri um acidente na rodovia, umas 4 horas da manhã, numa época de inverno, ou seja, não tinha ninguém na rodovia. Quando a ambulância encosta perto do meu carro, e eu já imediatamente sentei ali, eles começaram a fazer o curativo na minha testa. Quando eu estava fazendo o curativo, apareceu um homem, do nada, e ele diz assim, nessa noite, Deus te deu um livramento. Eu nem sabia o que era livramento, o significado de livramento. Deus te deu um livramento, e Ele te chama agora. Entrega a tua vida a Ele.
Aí eu olhei para o cara e falei assim, a minha família é evangélica. E o cara foi embora. Só que quando o enfermeiro colocou o esparadrapo, que eu olhei, cadê o homem? E na estrada, não tem esquina para o cara virar, é estrada, é mato, guarda-reio. O cara sumiu, e aquilo mexeu demais comigo. E aí, minha namorada, que hoje é minha esposa, disse, eu não quero mais nada contigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou para a igreja. E aí fui para a igreja. A última semana foi na escola, os cultos estavam sendo na escola. E eu sentei na cadeira, fui para a igreja. Ninguém falou comigo, eu sentei na igreja, sentei na cadeira. Abaixei minha cabeça e ficava olhando para os meus pés. Parece que Satanás tampou os meus ouvidos, tampou os meus olhos, eu não enxergava nada e não ouvia nada. Mas quando eu abaixei minha cabeça, eu fiz uma pergunta. E Deus ouviu essa pergunta. A pergunta que eu fiz foi: o que é que eu estou fazendo aqui? Vou repetir. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu fiz essa pergunta, imediatamente a Rosilda, que estava tomando lugar aqui como líder do Ministério de Louvor, eu fiz essa pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? A Rosilda falou assim, olha, fique você sabendo, que você veio nesse lugar para louvar a Deus. Eu não sei, mas Deus tem um capricho tão grande com a gente. Lembra esse segundo louvor que tocou, Fabi? Não sei se dá para colocar, vim para te adorar-te. Foi exatamente essa música. Ela falou assim, olha, fique você sabendo que você entrou nesse lugar para louvar a Deus. E aí começou a tocar esse louvor. Tu consegue colocar, Fabi? A letra? A letra é: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. De novo, outra. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Na hora que ela começa a falar, é como se o tampão saísse do meu ouvido. Eu só lembro de uma coisa, eu só chorava. Eu só chorava. Porque Deus fala. Deus fala, querido. E eu achava que Deus não falava. Meu primeiro dia na igreja, minha primeira experiência com Deus, eu nem falei para Deus, eu só falei para mim mesmo o que eu estou fazendo aqui. Deus fala, filho, você veio aqui, e a tua vida tem um único propósito. Você veio para me adorar, você veio para se prostrar diante de um Deus grandioso, que te ama, e você é o alvo desse amor, filho. Então, se você entrou aqui nesse lugar, eu quero te dizer uma coisa: você é alvo desse amor. Deus, Ele te ama, e não adianta você buscar a felicidade, o prazer, a realização em outras coisas, porque se Deus te escolheu, a vida sem Ele não fará sentido para você. Então se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor. O que é que precisa acontecer na tua vida? E a partir desse dia, queridos, nunca mais eu voltei para lá. Os meus amigos, 20 anos se passaram, os meus amigos do futebol me encontram e dizem assim, vovó, você não tem uma saudade, você não tem um desejo de voltar? Não. Mas por quê? Porque eu provei algo maior, eu provei algo melhor, eu provei algo mais delicioso, que é a presença do Deus Altíssimo. Mas aí no outro dia, a luta veio. 90 dias eu passei sem dormir direito, por causa da abstinência, porque eu vivia quase todos os dias na noite.
A cama tremia, querido. A carne lutava, eu chorava. Teve um dia que eu falei, chega, esse negócio de igreja, de evangelho não é para mim. Me arrumei, a minha irmã morava com a minha mãe ainda. Minha irmã falou assim, não vai, Wagner, Deus tem algo. Não, chega, isso aí não é para mim. Quando eu coloquei a chave no portão, o Espírito Santo de Deus falou profundamente, não saia, filho, porque grandes coisas eu tenho para você. Chorei, voltei para a cama, chorei. E no meio dessas lutas eu falei assim, Senhor, eu não tenho forças. Eu não vou conseguir glorificar o Teu nome. Eu não vou conseguir viver para a Tua glória. Me ajuda. E aí vem aquele texto que diz, olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, Senhor, vos aliviarei. A força não vem de nós. A força vem dEle. Quando colocamos o nosso coração, o nosso desejo no Senhor, é Ele que faz. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nunca mais eu voltei lá. Nunca mais eu enganei a minha namorada, a minha noiva e a minha esposa. Hoje, pela misericórdia e sabedor de que é Ele que me livra do pecado, não sou eu. É Ele, quando a gente dá o pontapé, é Ele que faz, não somos nós. É Ele que nos livra do pecado, é Ele que nos dá vitória sobre as tentações. É Ele. Agora a pergunta que eu faço é, por que você está aqui? Amém? Eu queria encerrar, queridos, com isso, com esse testemunho. Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo aquilo que estava dando errado, os negócios estavam dando errado, o relacionamento estava dando errado, a vontade de morrer era maior do que a vontade de viver. Quando Cristo entrou, tudo isso foi transformado. A vida venceu a morte. O relacionamento foi restaurado. Os negócios deram certo. E Ele tem nos sustentado. Então, o pontapé inicial nessa campanha é que você está aqui porque você é alvo do amor de Deus. Ele se revelou a nós, nos deu uma identidade e nos trouxe uma vida com propósito. E eu queria deixar isso com vocês. Como Deus é bom e Ele fala conosco. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Eu queria, sabe, que você tivesse esse tempo de reflexão na sua vida. Muitas das vezes as situações difíceis acontecem em sua vida e na minha, para que nos achegamos cada vez mais perto dEle. Talvez nessa noite esteja falando para pessoas que um dia viveram situações em suas vidas difíceis, que marcaram, que criaram feridas, e que ainda não foram curadas. Pessoas que talvez um dia ouviram palavras duras na infância, na juventude, e que acham que não são capazes de viver um evangelho de verdade. Mas nessa noite, com tudo aquilo que nós ouvimos, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus é poderoso, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Nosso Deus é um Deus do impossível. Eu não acreditava em mim mesmo. Sinceramente, eu achava que para minha vida não tinha mais jeito.
E uma das coisas que eu falava com Deus é: o Senhor muda a minha vida, ou eu volto para lá e me mato. Porque era muito mais forte do que eu. Era devastador dentro do meu coração. Ninguém podia me ajudar. Mas na primeira vez que eu pisei na casa do Senhor, Ele falou. E quando Ele fala, a gente não esquece. A voz de Cristo é inconfundível. Quando Ele fala com a gente nunca esquece. O que Ele tem falado com você, o que você precisa mudar nessa noite. O que você precisa colocar diante do Senhor nesses 40 dias. Porque foi num 40 dias como esse que a minha vida foi transformada. Foi numa campanha parecida com essa que eu tive um encontro com o que é mais precioso nessa vida. Não duvide do poder de Deus. Quem sabe o teu marido, quem sabe a tua esposa, quem sabe os teus filhos estarão aqui também. Creia, somente creia, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque aos teus olhos, assim como era o meu, parecia impossível. Mas o que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para aquele que abriu o mar? O que é impossível para aquele que libertou um povo da escravidão do Egito? O que é impossível para o nosso Deus? Que dá visão ao cego, movimentos ao paralítico, e faz o mudo falar. O nome de Jesus tem poder. Talvez minha mãe, quando entrou nessa campanha, ela não podia nem imaginar aquilo que Deus iria fazer na família dela. E talvez você tenha entrado aqui também dessa forma, sem esperança, cansado de tanto orar, cansado de tanto clamar. Mas nós somos o alvo desse amor. Nós somos a menininha do Senhor, dos olhos do Senhor. Deus está levando pessoas nessa noite a sonharem novamente. Deus está levando pessoas aqui a relembrar as promessas que um dia Ele te prometeu e que ficaram pelo meio do caminho devido às circunstâncias, devido à frieza, devido à apatia. Deus está levando pessoas aqui nessa noite a se levantarem e tomarem posições. 40 dias de propósito. Grandes coisas o Senhor irá fazer. Ele vai te levar em lugares que você jamais imaginou, para que você viva cada dia o novo do Senhor, para que você experimente a glória e o poder e aquilo que Ele é capaz de fazer através da sua vida. O poder que ressuscitou Jesus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Abra a tua boca
e profetiza promessas, palavras do Senhor. Peça ao Senhor um avivamento, se é disso que você precisa. Pai, nesses 40 dias aviva o meu coração, desperta o desejo de te adorar, de te buscar. Fale, querido. Assim como um dia eu bati a cabeça e falei, eu nem falei com ele, mas ele ouviu, porque o negócio era com ele, mas eu não sabia, eu não entendia dessas coisas. Fale com ele. Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Senhor amado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, aqueles que temos visto e aqueles que nem percebemos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigado, Deus amado, por esse amor, infinito amor, puro, grandioso, que tanto nos constrange, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Nós somos muito gratos ao Senhor, ó Deus. A minha oração, Pai, nesta noite, juntamente com os meus irmãos, é para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que venha entregar nesta noite, que não deixe para amanhã, porque nós ouvimos aqui, Senhor, que não somos nós, ó Deus, é o Senhor que faz. Vinde a mim, venham os que estão cansados e sobrecarregados, venham do jeito que vocês estão, porque é o Senhor que vai fazer. Nessa noite aqui, existe alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se nessa noite há alguém aqui entre nós que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu queria convidar você a ficar de pé, lembrando que o convite não é meu, é do Senhor. Se existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, por favor, fique de pé para que eu ore por você. Glória a Deus, aleluia. Alguém mais nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Olha, casal, fique sabendo vocês que essa foi a maior e melhor decisão que vocês tomaram na vida, viu? Grandes coisas o Senhor irá fazer na vida de vocês. Deus chamou vocês aqui nessa noite para mudar a história de vocês. Senhor, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela vida, Senhor, desse casal, Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, nesta noite, derrama, Deus, tudo especial na vida deles, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, esteja à frente, Pai, de tudo aquilo, Deus, que
eles forem fazer. Que o Senhor, ó Deus, esteja suprindo todas as necessidades e as dificuldades deles, Senhor. Nessa noite, Deus, eles se arrependem, ó Deus, de todos os pecados, ó Deus. E a Tua palavra diz, Deus, Senhor, que há perdão, Senhor. Há perdão quando há arrependimento, ó Senhor. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, que nesta noite eles se tornam uma nova criatura. Senhor, que tudo aquilo que passou, passou. São filhos do Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer tipo de mal contra a vida deles, ó Deus. Nessa noite, o nome deles está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de você. Aleluia. Existe aqui no nosso meio alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Alguém que um dia conheceu a palavra e que por algum motivo se afastou, mas que hoje ouviu a voz do Senhor dizendo: volta, filho, volta para a casa do Pai, porque eu sei que tu me amas, mas tem algo que está faltando. Se tiver alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com o Senhor, eu também gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Existe alguém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe mais alguém? Existe mais alguém que gostaria de se reconciliar, de voltar para os caminhos do Senhor? Existe mais alguém no nosso meio? Vamos orar. Senhor, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por esta noite, pela vida do Rubão. Senhor, nós entregamos a vida dele diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse toque do Senhor, porque o teu filho voltou e encontrou o Pai de braços abertos, abraçando o filho amado dele. Louvado seja o teu nome por isso, Deus. Nós queremos abençoar a vida dele no nome de Jesus e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor, na vida dele. Nessa noite, Pai, o Senhor tem trocado as vestes do teu filho, colocado vestes limpas, novas, meu Deus amado. O Pai muito se alegra com a volta do filho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos abençoar a vida do Rubão, Senhor, e pedir, Deus, que o Senhor supra todas as necessidades. Toca, Pai, no físico dele, Senhor. Faz o teu querer, faz o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pela vida do teu filho aqui presente, pela volta dele, a tua presença na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se converte a Jesus Cristo, Ele está recebendo Jesus como Senhor da vida dele,
Quer dizer, de hoje em diante, Tu és o meu Senhor, o Senhor que manda na minha vida. Submissão, né, ao Senhor. E está recebendo Jesus como Salvador. Senhor, não mereço o céu, não. Sou um pecador. Mas o Senhor na cruz morreu por mim. É o Senhor que morreu por mim. É isso que é interessante. É o sangue de Jesus que me leva para a eternidade com o Senhor. No momento que a pessoa se converte, ele nasce de novo e se torna filho de Deus. A Bíblia fala, todo mundo é filho no sentido de criatura. Estou falando outra coisa, filho de Deus espiritualmente. A Bíblia fala, no momento que a pessoa se converte, ela nasce de novo, se torna um filho de Deus. E diz mais ainda, e ela recebe a vida eterna. Não vai receber lá não, recebe já aqui. E o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. Amém, irmãos? Verdade da palavra de Deus. Vamos lá. O informativo ficou errado.